Olá, boa tarde. Vou falar hoje um pouco sobre um erro frequente associado ao trading. Este erro está relacionado com os timings de negociação. Se queremos lucrar nos mercados financeiros, principalmente numa consistência de longo prazo, é importante, é fundamental, sermos congruentes no que diz respeito à negociação. Se queremos ser day traders, temos que negociar com base em pressupostos de curto prazo, com base em gráficos com horizontes temporais de curto prazo. Se queremos ser position traders ou se queremos ser buy and holders, aí sim podemos deixar o nosso prazo temporal alargar-se e devemos agir em conformidade. Infelizmente vê-se com muita frequência day traders a negociar padrões de longo prazo. Padrões, imaginem, um Head and Shoulders que demorou um ano inteiro a construir-se. É muito frequente ver-se um day trader a negociar somente com base naquele padrão de negociação. Nada contra a negociação a favor da tendência, se a tendência neste caso for descendente, nada contra a negociação em day trading de forma descendente, mas não podemos basear-nos só no padrão de negociação para abrir e fechar o negócio. Principalmente se estivermos a tomar em consideração este horizonte temporal. Se eu definir um plano de trading com base num Head and Shoulders e se este Head and Shoulders demorou um ano inteiro a formar-se, então não posso esperar abrir e fechar a posição no mesmo dia porque as coisas não me estão a correr favoravelmente naquele dia. Se abrimos uma posição com base num padrão de longo prazo, temos de negociar em conformidade a esse padrão. Pelo contrário, se abrimos uma posição com base num pressuposto de curto prazo, nomeadamente se estamos a ver um Head and Shoulders num gráfico de 1 minuto, poderemos na mesma eventualmente negociar esse Head and Shoulders, mas não vamos deixar a posição arrastar-se durante semanas porque não queremos assumir esse prejuízo. É também muito frequente vermos position traders a negociar com base em notícias. Abrir-se uma posição com base num duplo fundo que demorou 6 meses a formar-se e depois, porque saiu uma notícia qualquer, num jornal qualquer, a dizer qualquer coisa, fecha-se essa posição e o nosso pressuposto deixa de ser verdadeiro. Os day traders podem e devem negociar com base em notícias, ou pelo menos devem ter atenção em elas, principalmente as mais importantes, porque, como sabemos, uma notícia, por pouco importante que seja, pode provocar movimentação na cotada. Já um position trader deve ignorar o ruído ao máximo e focar-se no essencial. É por isso muito importante que definamos uma estratégia de negociação e um plano de trading que seja congruente com o horizonte temporal em que provavelmente vamos investir e vamos negociar. Reparem, este é um caso de um gráfico diário, um gráfico de 1 minuto, como podemos ver aqui. Não querendo discutir a parte técnica, isto admito, é um Head and Shoulders um pouco esticado, mas reparem que neste caso em concreto, nós temos neste título, podemos considerá-lo, e às vezes de forma mais bem definida, podemos ver perfeitamente um Head and Shoulders de inversão nesta tendência de 1 minuto, e se formos ver o gráfico de 1 hora, já temos um sinal de negociação completamente ao contrário, um sinal de negociação que nos diz para nós comprarmos porque estamos a ter um Head and Shoulders invertido. Volto a repetir, o período temporal é exatamente o mesmo, estamos sim a ver no gráfico anterior uma pequena parte deste Head and Shoulders que nos diz e que nos dá a indicação de compra. Claro que o ideal seria comprar tanto no day trading como no swing trading a favor da tendência dominante, mas neste caso em concreto poderíamos e teríamos legitimidade para negociar estes padrões que são por si só contrários, sendo que nenhum deles é errado. Isto é outra das questões que surge muitas vezes no mercado. Infelizmente o mercado é uma grande batalha de egos e ninguém quer estar errado, e a necessidade que existe em acertar muitas vezes revela-se e transforma-se em teimosia, e a teimosia dá lugar a perdas. Normalmente os intervenientes no mercado são pessoas muito inteligentes, com egos a corresponder, e isso faz com que realmente o choque de expectativas com a realidade se manifeste e se traduza em prejuízos muitas vezes avultados. Reparem neste caso em concreto, ainda continuando no mesmo horizonte temporal, é este o período, nós temos aqui para o gráfico diário um eventual sinal de inversão, com uma ilha de inversão. E no mesmo período, na mesma janela temporal, dependendo do nosso intuito, nós temos 3 sinais completamente distintos e que nos podem indicar
para irmos numa direção, noutra direção. E voltando à luta de egos, podemos ter perfeitamente dois intervenientes no mercado com horizontes temporais e com objetivos totalmente diferentes, e em que um esteja curto, um esteja longo, e ambos estejam errados ou ambos estejam certos, dependendo exatamente daquilo que pretendem fazer da negociação. É muito pouco frequente nós termos situações deste género. Temos um gráfico diário e um padrão de inversão de tendência. Depois de termos o padrão de inversão de tendência, termos uma tendência de subida, neste caso, totalmente imaculada, quase em forma de bolha. É muito pouco frequente nós termos realmente uma situação destas. É o chamada negociação sem espinhas. Não temos movimento contrário à nossa posição inicial. Quando assim é muito fácil negociar, de facto, porque basta deixarmos o gráfico correr, não temos nenhum susto e é realmente fácil negociar nesta situação. Aquilo que com mais frequência poderemos esperar do mercado é algo deste género. Um padrão de inversão que demorou meses a ser construído, quase um ano. Temos uma negociação, um ponto de negociação que está definido no nosso plano de trading, como neste caso a quebra em baixa da neckline. Até compramos, até temos um lucro de 5, 6% na mão, mas depois o que é que acontece? Temos uma vela em sentido contrário que nos leva a colocar tudo em questão. É esse sentimento que muitas vezes ocorre e que é profundamente errado. Se nós negociamos um padrão que demora meses a formar-se, não podemos querer que ele se efetive e que atinja o seu target em 2, 3 dias. Não podemos querer que ele o atinja de forma linear, como temos neste caso em concreto. Um target atingido quase sem movimentos contrários. A mensagem que eu quero transmitir passa um pouco por um apelo à reflexão. Existe sempre um plano B, existe sempre outra hipótese. Essa hipótese é a hipótese mais tradicional de metermos o nosso dinheiro num depósito a prazo, esperarmos um ano e termos uma rentabilidade a rondar 1%, 1,5%. A outra hipótese passa pela negociação nos mercados financeiros. Se queremos negociar nos mercados financeiros e ter sucesso, temos de cumprir as regras básicas de negociação. Nada a dizer quanto à negociação num horizonte temporal mais curto, negociação num horizonte temporal mais longo. Isso fica muito ao critério de cada um e de acordo com a disponibilidade mental e a disponibilidade de tempo de cada um. Importante sim é sermos coerentes e congruentes. Se formos coerentes, congruentes e metódicos, a probabilidade de no longo prazo conseguirmos ganhos nos mercados financeiros é muito significativa. Muito obrigado pela atenção e bons negócios.